Olá, meu nome é João Eliakim e nesse vídeo irei tratar sobre técnicas de estudo. Sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Paulo e faço o curso de mestrado também em Ciência da Computação pela mesma instituição. Apesar de aparentemente ser um assunto simples, tratar de técnicas de estudos é problemático do ponto de vista de uma abordagem universal, pois afinal de contas uma técnica pode surtir efeito para uma pessoa e não para outra. Então, de certa forma, nesse vídeo eu tento passar a vocês técnicas que funcionaram para mim. Seria mais ou menos como se eu pedisse a vocês: imaginem um triângulo. Com certeza vocês imaginariam um triângulo diferente do triângulo que eu imaginei, pois isso está muito em função de uma subjetividade. Ou seja, vocês poderiam imaginar um triângulo escaleno, um triângulo equilátero, um triângulo com cor, um triângulo pequeno, um triângulo grande. Então, de certa forma, dentro do contexto de técnicas de estudos, nesse vídeo eu apresentarei o meu triângulo. E espero que as informações que vocês venham adquirir nesse vídeo possam ser utilizadas no seu dia a dia de estudo, ou que ao menos a ideia por trás das técnicas possam ser aplicadas. Muito do que será dito nesse vídeo é baseado no livro How to Use Your Mind, do psicólogo norte-americano Dr. Harry Kitson. Esse é um livro antigo, escrito na década de 20 do século passado, mas eu acredito que muitas das informações ali contidas, elas não modificam com o tempo. As dificuldades que os estudantes daquela época enfrentavam são muito parecidas com aquelas que os estudantes hoje em dia ainda enfrentam. Todos os livros ou vídeos que vierem a ser citados nessa apresentação, eles estarão disponíveis aí na descrição do vídeo, para aqueles que vierem então querer ter um contato um pouco mais aprofundado com os seus respectivos conteúdos. Antes de começar a falar efetivamente sobre técnicas de estudo, eu acredito que seja interessante eu deixar claro qual é a minha opinião sobre o que vem a ser estudar. Bem, na minha visão, há duas formas clássicas de estudo hoje em dia: o estudo em função de um curso e o estudo em função de um interesse. O estudo em função de um curso eu acredito que seja a maneira de se estudar mais recorrente hoje em dia. Afinal de contas, qualquer um que já tenha frequentado a escola, em tese, já fez um curso. Nesse contexto, é interessante observar que quando uma pessoa busca um curso, ela de certa forma está buscando um ambiente favorável para a aquisição de conhecimento. Então, não é de se surpreender que um curso tenha um caráter impositivo. Ele irá ditar o que a pessoa deve aprender durante um período de tempo, seja um semestre, seja um ano. E é isso que dá o caráter de curso ao curso. E é algo que não ocorre necessariamente no estudo por interesse, pois afinal de contas, a pessoa ela não tem um período determinado para a aquisição daquele conhecimento. Ela pode levar um mês, um ano, a vida toda para adquirir aquele conhecimento, e duas pessoas diferentes podem tomar caminhos completamente diferentes e, no final das contas, adquirir o mesmo conhecimento, algo que normalmente não é previsto quando se faz um curso. Então, nesse vídeo eu irei abordar essas duas formas de estudo, né? Mais ou menos o que deve ser feito em cada uma delas, né? De certa forma, como sobreviver a um curso e como não perder a motivação num estudo por interesse, que de certa forma, apesar de ser mais interessante, ele na prática é muito mais difícil. Por questão de simplicidade, irei começar falando sobre estudo em função de um curso. Afinal de contas, como eu já disse anteriormente, costuma ser a maneira de se estudar mais recorrente hoje em dia. Quando se escolhe fazer um curso, é importante que a pessoa tenha uma ideia, pelo menos vaga, do que ela espera do curso. Afinal de contas, salvo raríssimas exceções, um curso ele é apresentado de maneira uniforme para todos aqueles que o seguem. Essa uniformidade ela vem do fato de que a maioria dos cursos necessita avaliar o aluno durante e ao final do curso.
Afinal de contas, há aí intrinsecamente uma responsabilidade social, pois, de certa forma, a sociedade espera que alguém que tenha se formado num curso tenha, pelo menos, o conhecimento acima da média comparado com aquele que não tenha feito o curso. No contexto das avaliações, é importante perceber que a nota adquirida numa prova ou em um teste acaba tendo muito mais um apelo de comparação com aquilo que o curso espera que o aluno saiba do que a aferição do conhecimento real do aluno sobre aquele assunto. A ideia de se dar notas a alunos costuma estar ligada às avaliações de produção criadas a partir da primeira Revolução Industrial Inglesa. Acredita-se que o primeiro professor a aplicar sistematicamente esse modelo foi o químico britânico Sir William Farish, da Universidade de Cambridge. À época de Farish, o sistema educacional era baseado no trabalho de mentores, que acompanhavam os seus orientandos durante todo o processo de graduação, levando em consideração suas capacidades e dificuldades, de forma a escolher o melhor caminho a ser seguido no campo vocacional. Como o ganho financeiro de um mentor estava relacionado ao número de estudantes sob sua orientação, Farish pensou em aplicar uma metodologia de avaliação mais impessoal que considerasse o conhecimento do aluno como um produto cuja qualidade pudesse ser aferida por testes. Estava lançada a analogia com o sistema de notas de fábricas de sapatos, em que o trabalhador deveria atingir uma média de qualidade do produto produzido para que se pudesse receber o pagamento por aquele trabalho. No contexto escolar, o pagamento seria a aprovação. Essa abordagem de estudo orientado à nota acaba trazendo duas principais consequências. Primeiro, facilita a massificação do acesso ao conhecimento institucionalizado, ou seja, o conhecimento baseado em ementas e adquiridos por cursos com duração bem definida. Segundo, facilita a vida dos alunos que possuem pouco tempo para se dedicar aos estudos, por exemplo, alunos que trabalham, pois permite concentrar suas atenções em aspectos específicos de uma disciplina, pois serão esses e não outros os cobrados nos testes. É claro que essas duas consequências também podem ser vistas sob uma visão menos positiva, pois alguém que busque um conhecimento mais aprofundado em um assunto poderá ter suas pretensões contrariadas quando perceber que o conjunto de informações ditados nas ementas não coincide com aqueles que ele acredita ser particularmente mais interessante e que sequer figurarão nos testes. Do que foi dito até o momento sobre estudo em função de um curso, mostra-se importante o desenvolvimento de técnicas que permitam otimizar o tempo dispendido com os afazeres do curso, de forma, por exemplo, que aquele que trabalhe tenha mais tempo com a sua família, ou aquele que busque um conhecimento por interesse possa dedicar mais tempo às suas investigações. Mas o que vem a ser técnica? Técnica é uma palavra grega que a princípio significa arte, mas hoje em dia ela é mais bem entendida como um conjunto de procedimentos que objetivam um resultado. Dado que no contexto de um curso é clara a busca de um resultado, essas técnicas costumam surtir efeitos quase que imediatos. Imagine-se em uma sala de aula. O professor transmite as informações sobre um assunto qualquer e o aluno acaba se encontrando na seguinte situação. As informações são transmitidas segundo a velocidade da fala daquele professor, o que, por consequência, demanda que o aluno se adapte na captação auditiva dessas informações. O mote aula dada, aula estudada, em muitos cursos se aplica seriamente, o que demanda ao aluno criar meios de retenção rápida das informações. Tais informações podem ser transmitidas meses antes dos testes, o que demanda artifício de recuperação de conhecimento adquirido. Nesse cenário, segundo Kitson, entra o protagonismo do hábito. Aprimorar ou adquirir técnicas seria, na prática, uma mudança de hábitos. Isso se mostra patente nos esportes. Por exemplo, para se melhorar uma marca pessoal na natação,
o nadador busca aprimorar as melhores braçadas para cada trecho de piscina de acordo com o tipo de nado da competição. Isso poderia ser colocado como uma analogia com a aula de determinado professor, que pode exigir diferentes graus de aplicação de uma determinada técnica em função de sua didática, da maneira como avalia os alunos, entre outros fatores. Quando um professor pede a seus alunos para que desenvolvam determinada tarefa, por exemplo, num curso de física experimental, em que o aluno se depara com diversos experimentos aparentemente sem muita relevância, a ideia nada mais é que propiciar um ambiente para que esse aluno possa adquirir o hábito de realizar experimentos com metodologia apropriada. A mesma analogia poderia ser feita com um curso de literatura, em que o professor, ao pedir a escrita de textos e poemas, não o faz com a intenção de se deleitar com o que vem a ser produzido, mas para que o aluno possa desenvolver e aprimorar sua capacidade de expressão. No que tange o primeiro contato com um assunto novo, a ideia de imprinting aparece com certa proeminência. O conceito de imprinting, que pode ser entendido como gravar ou carimbar, é a primeira impressão que o nosso cérebro tem com uma informação nova. É muito importante que esse imprinting seja feito adequadamente, uma vez que é a centelha de criação de um novo hábito. Pode ser muito difícil modificar o imprint de informação incorreta. Pode-se dizer que essa dificuldade é diretamente proporcional ao tempo. Um exemplo clássico de imprinting verbal é o nosso sotaque. Para ter um maior aprofundamento sobre esse assunto e outros exemplos interessantes, eu recomendo os vídeos do professor Pierluigi Piazzi e o livro do professor Kitson também tem um capítulo abordando o assunto. Uma vez passada a fase de imprinting, é preciso fazer conexões entre informações de maneira a conquistar conhecimento duradouro. Nesse contexto entra a nossa memória. Normalmente somos capazes de nos lembrar de informações que nos causam interesse, mas pelo viés impositivo de um curso, nem toda informação pode ser caracterizada por todos como interessante. Aí entram em cena certas técnicas que cooperem com a memória. Numa linguagem mais simples, seriam técnicas que nos ajudam a lembrar de informações que a princípio não nos interessaríamos em memorizar. Dominic O'Brien, o famoso britânico campeão mundial de memória, sim, existem competições desse tipo, recomendava a utilização de mnemônicos, em que as informações que deveriam ser memorizadas eram relacionadas uma a uma com outro contexto do qual se poderia estipular conexões lógicas. Por exemplo, ao tentar memorizar um conjunto de cartas num baralho, O'Brien dava a cada uma das cartas o nome de uma pessoa, e de acordo com a sequência de cartas mostradas, criava uma história. Assim, quando era submetido ao teste de recuperação das informações, bastava fazer o processo inverso, transformar a história em uma sequência de cartas. Esse tipo de memorização pode ser interessante caso o tempo para a retenção dessa informação seja mínimo. Normalmente esse não é o cenário no ambiente escolar ou universitário. Além disso, em um curso, as informações em si costumam guardar alguma conexão lógica. O fator importante passa a ser então como guardar essas conexões para uso futuro. Para isso, anotações são o caminho mais natural. Todavia, saber anotar bem o que é transmitido oralmente pode exigir um bom tempo de prática. Para facilitar esse processo, a representação em um grafo das informações pertinentes a um assunto pode servir como uma alternativa, os chamados mapas mentais. Nesses mapas, a palavra-chave principal de um assunto costuma ser o vértice central, e a partir dela as informações relacionadas se ramificam. Outra alternativa recomendada por Kitson é sempre que possível ler em voz alta. Isso, segundo ele, ajuda na memória auditiva, que costuma ser uma das mais exigidas em aula, junto com a visual. Assim, o processo mental para uma avaliação pode ser entendido da seguinte maneira. Estudar para uma determinada prova é uma retomada de informações já conhecidas. Os famosos brancos que possam ocorrer são muitas vezes decorrência de um imprinting deficiente ou da inexistência de conexões lógicas desenvolvidas anteriormente.
Em outras palavras, estudar para uma prova é diferente de estudar para aprender. Nesse contexto, entra o estudo por interesse. Na maior parte da história da humanidade, a única maneira de estudo existente era justamente essa. As pessoas estudavam pelo desejo natural de aprender, como já pontuado por Aristóteles. Hoje em dia, com as facilidades da vida moderna, esse tipo de desejo, apesar de ainda existente, é facilmente consumido por distrações dos mais diversos tipos. Hoje, costuma-se ler por distração, para aquisição de informação cotidiana, como qual a previsão do tempo, quem venceu determinado campeonato. Assim, a questão é, como não perder esse desejo natural de aprender baseado no interesse? Acredito que a melhor forma de situar uma pessoa nesse contexto é comentando um exemplo de vida pautado nesse interesse pela busca de um conhecimento que em tese só fazia sentido para aquela pessoa e em seguida tratar de algumas bibliografias. Sendo eu formado em computação, a biografia que gostaria de tratar sobre alguém que estudou por interesse é a do britânico Charles Babbage. Em 1822, num artigo científico, Babbage expôs pela primeira vez a ideia de sua máquina diferencial, um engenho que seria capaz de calcular e imprimir extensas tábuas matemáticas. Em 1839, tendo obtido uma subvenção do governo britânico de 17.000 libras, renunciou a uma cadeira de matemática que regia em Cambridge e pôs-se a trabalhar na construção de um modelo em tamanho grande. Em 3 anos, esgotou todos os recursos colocados à sua disposição e gastou ainda cerca de 6.000 libras de seu bolso, sem concretizar o projeto, por fim abandonado. Que este era viável prova o fato de que 2 suecos, George e Edvard Schotz, inspirados num artigo de Babbage, conseguiram construir uma máquina diferencial de menor porte, mas muito eficiente, completada em 1853. Dentre os subprodutos desse período, o mais importante, sem dúvida, foi a ideia da máquina analítica, de concepção mais simples, porém mais potente e mais rápida, obedecendo às instruções fornecidas pelo operador através de cartões perfurados. Teria condições de executar um espectro amplo de tarefas de cálculo. Embora sem subvenções, apesar de sua pertinaz existência junto aos órgãos públicos, Babbage trabalhou vários anos nessa nova ideia, mas também não conseguiu concretizá-la. Em 1906, seu filho, H. P. Babbage, depois de completar parcialmente a máquina, obteve por meio dela a expressão do número π com 29 algarismos, um feito modesto, mas que revelava uma centelha a ser avivada. Somente em 1944 ficaria pronto o primeiro computador programável, o Harvard Mark I Calculator, inspirado na máquina de Babbage. Com cerca de 15 metros de comprimento e 2,5 de altura, o Mark I continha nada menos que 750.000 componentes ligados por 80.400 metros de fio. Sua complexidade técnica justificava as palavras do professor Howard Aiken, seu construtor, segundo as quais Babbage fracassara não devido ao seu projeto, mas porque lhe faltavam máquinas operatrizes, circuitos elétricos e ligas metálicas tão essenciais nos modernos computadores. Se para alguns de seus contemporâneos a máquina analítica de Babbage parecia uma loucura, hoje pode-se dizer que foi um grande sonho que se tornou a realidade tecnológica de maior alcance do mundo moderno. Perceba então que, pela biografia de Babbage, seu sonho de construção da máquina que pudesse calcular o levou a tal nível de obstinação que o fez abdicar até mesmo do seu emprego. Essa é a essência do estudo por interesse. É um compromisso daquele que estuda consigo mesmo e com toda a humanidade em todos os tempos. Aí pode vir a pergunta, mas por onde começar? Com relação a isso, posso citar algumas bibliografias. O livro A Vida Intelectual do monge dominicano francês A.D. Sertionge é um bom começo. Ele trata da maioria das dificuldades, principalmente as cotidianas, que alguém que vem estudar por interesse vem enfrentar. Problemas com relação à família, ao emprego. Nesse livro é feito um verdadeiro survey, um apanhado sobre tipos de leitura e como não se desmotivar quando as coisas dão errado.
Para adquirir técnicas mais apuradas de leitura, sugiro o livro How to Read a Book, do professor Mortimer Adler. E para uma visão mais pautada em áreas de interesse, recomendo fortemente o livro do britânico Sir Isaac Watts, Methods for Improving the Mind. Esse livro tem uma importância histórica muito grande, pois reza a lenda que foi por sua leitura que Michael Faraday, então trabalhador de um sebo, despertou seu interesse pela ciência. Recapitulando o conteúdo dessa apresentação, dividi o estudo em dois tipos: estudo em função de um curso e estudo em função de interesse. A aquisição de informação é dada pelo imprinting, que é o primeiro passo para o estabelecimento de um hábito. Passada a fase de imprinting, vem o processo relacionado à memória. Nesse contexto, o uso de mnemônicos, anotações e mapas mentais tem sua preponderância. A etapa final consiste na recuperação das informações, normalmente através de testes. A performance no teste é o produto a ser avaliado, assim como idealizado por Farish. Em caso de uma avaliação positiva, o estudante é aprovado, se não, é reprovado. Particularmente no estudo por interesse, o compromisso já não é mais com as expectativas do curso, mas com a busca sincera por um conhecimento, que pode até mesmo só fazer sentido para aquele que estuda. Devido à facilidade de se desmotivar com as possíveis dificuldades nesse tipo de estudo, a leitura de biografias, além da literatura que trate diretamente do assunto, são fortemente recomendadas. Esse vídeo é parte integrante do Programa de Ensino de Software Livre do ICT Unifesp, idealizado pelo professor Arlindo Flávio da Conceição, a qual agradeço a oportunidade de fazer esse vídeo, e espero que seja de utilidade para aqueles que vierem a assisti-lo. Muito obrigado.